Você tem muitas dificuldades para cultivar orquídea? Então venha comigo nesse vídeo e fale para mim qual é a sua dificuldade. Nós vamos tentar ajudar nos próximos vídeos na nossa série Dicas de Cultivo de Orquídeas para Iniciantes. Tá bom? Bora lá começar? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, certo? Pessoal, eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? E dar algumas dicas para minhas amigas iniciantes que estão tendo um pouco de dúvida no substrato, né? Como plantar, que jeito, que vaso, né? Então eu vou falar para vocês aqui algumas formas de substrato que dão certo para mim aqui no meu cultivo, tá, gente? Então, assim, tudo que a gente fala no canal da gente é baseado no nosso cultivo e na nossa região. Então, tem que observar muito isso, qual a sua região, né? Para você estar plantando no vaso correto, de uma forma correta, para não apodrecer raiz e você não matar a sua orquídea, tá, gente? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, primeiramente, eu vou estar oferecendo essas florações para vocês, tá? Essa aqui é a Nobilior, olha que coisa mais linda, gente, numa bolacha gigante. Essa aqui foi o presente do canal Orquídea e Fé, pela segunda vez florida. Gente, pensa na minha felicidade, tá? Então, bora lá para começar nesse assunto, gente. Olha aqui, bem pertinho para vocês verem. Que amor, né? Em primeiro lugar, eu diria para vocês iniciantes, aqui é um cultivo sem errar, gente. É um cultivo sem errar, porque aqui você não vai errar na rega, você não vai errar de colocar substrato errado. Qualquer um tem sucesso na madeira. Mas veja bem, aqui no meu cultivo eu só uso a peroba rosa e o Sansão do Campo, tá, gente? É o que eu tenho acesso. Ó, esse aqui é o Sansão do Campo, esse aqui é a peroba rosa. Deixa eu só falar um fator bem importante para vocês, que eu aprendi com as meninas também. A gente vai cultivando, vai aprendendo. Antes de vocês amarrarem as orquídeas aqui, vocês tirem essas casquinhas, tá, gente? Ó, tira todas essas casquinhas, porque com o tempo, essas casquinhas vão soltando. E se a orquídea já vai estar toda agarrada, o que é que acontece? No que a casquinha tá soltando, a raiz vai junto, gente. E a gente acaba judiando das raízes das orquídeas. Olha essa como é grossa a casca, faz dó. Mas aí você guarda essa casca e usa, se a sua região permite, usa como substrato num vaso de barro, num vaso assim que não retenha muita umidade. Tá bom, gente? Olha aqui mais uma madeira que eu uso também, que eu tenho muito sucesso no meu cultivo. As bolachinhas, tá, gente? Então, digamos assim, madeira em geral, o sucesso é garantido, tá, meninas? E daí, eu vou estar fazendo depois uns replantes para vocês, demonstrando como que nós vamos replantar no tronquinho aqui, tá? Eu vou estar fazendo uns replantes para vocês. Nós vamos fazer uma série de vídeos de dicas de cultivo para estar ajudando vocês, tá bom, meninas? Ó, essa daqui, ó, é uma bolacha gigante que eu tenho de peroba rosa, tá? Essa daqui que a Juriene me deu, ela veio no Sansão do Campo e eu acoplei aqui nessa bolacha de peroba rosa. Então, ela vai continuar andando pra bolacha, tá, gente? Continua na madeira, certo? Agora, vamos falar do substrato que iremos usar em vasos. Pessoal, olha, aqui no meu cultivo, eu uso muito a pedrinha zero, que pode ser a pedrinha de rio, pode ser a pedra brita zero, tá? Ó, eu utilizo um pouco de carvão, não precisa exagerar no carvão, tá? Você pode fazer um mix, ou você pode, basicamente, um vaso colocar só carvão, outro vaso você colocar só a brita, e você escolhe. Ó, eu uso muito isopor. Gente, isso aqui é um substrato inerte que ajuda muito, principalmente vasos que vão ficar pendurados, para não causar aquele peso enorme, né? Ó, essa aqui é as pedras britas. Gente, isso aqui é um cultivo sem medo de errar. Esse aqui é argila expandida, tá? É um substrato leve também, tá? Então, isso. Gente, as orquídeas precisam de um substrato que a água passe por elas e não param nas raízes, para não encharcar aquelas raízes e apodrecer. Então, tem que ser um substrato airado, né? Assim, um substrato que a água vai embora.
e ela só absorve o suficiente para ela sobreviver. Digamos, gente, ó, que nós temos que fazer um ambiente para ela imitando a natureza, porque lá na natureza elas ficam agarradas nas árvores, né? Só que lá na natureza elas já têm os nutrientes suficientes para sobreviver, não é verdade? E nós vamos restringir elas meramente a um vaso, a uma bolacha. Então, nós precisamos cuidar delas como se elas estivessem na natureza. Nós vamos ter que dar a adubação correta a elas, né? Não interessa que tipo de adubação, gente. Pode ser adubação orgânica, que eu gosto muito, eu sou muito adepta à adubação orgânica, é o que eu mais uso aqui no meu cultivo, tá? Quero deixar bem claro para vocês, tá? Então, é o seguinte, gente. Eu quero muito as meninas iniciantes que deixem para mim aí no vídeo que tipo de replante que elas precisam ver, para tirar dúvida, para saber como faz, pergunta o que precisa, né? Pra gente estar ajudando, eu, minhas amigas que cultivam também, a gente vai sempre estar fazendo um vídeo para estar ajudando nas dicas de cultivo, tá bom, gente? Então, eu quero mostrar esse vaso de plástico aqui. Gente, raramente vocês vão ver uma orquídea aqui no meu cultivo plantado num vaso de plástico. Por quê? Vou explicar bem para vocês. Por que que eu não posso cultivar? Porque a nossa região aqui é muito quente. E o vaso de plástico, ele retém muita umidade, tá, gente? Então, o que que acontece? Retendo muita umidade, esse substrato que tá aqui, ele cozinha a planta. Gente, é incrível. Eu não consigo muito cultivar um vaso de plástico. Então, por isso eu opto por bolachas e os vasos de barro, que eu vou estar mostrando para vocês o vaso de barro agora. Eu tenho bastante sucesso no vaso de barro. E parte do meu cultivo, tirando as bolachas, quem acompanha meu canal sabe que eu uso muita semi-hidroponia por conta desse tempo maluco meu. Então, assim, eu consigo dar uma qualidade para minhas orquídeas na semi-hidroponia. Gente, só que lembrando que não são todas as regiões que conseguem cultivar na semi-hidroponia. Eu conheço amigas que não conseguem cultivar em hidroponia, apodrece as plantas porque cozinha, entendeu? Então, assim, é muito relativo. Todo o nosso cultivo, gente, é muito relativo de região para região, porque às vezes o que dá certo para mim não dá certo para fulano. Ó, tem pessoas que usam casca de pinos. Aqui no meu cultivo eu não posso usar casca de pinos, entendeu? Se eu usar casca de pinos, eu já matei orquídeas e orquídeas sem saber o que era. Depois que eu bani a casca de pinos, aí eu comecei a ter sucesso no meu cultivo. Tá bom, pessoal? Agora eu vou pegar um vaso de barro ali bem bonito para vocês verem o cultivo dela. Um dos substratos também que eu acabei me esquecendo de falar para vocês, não pode esquecer jamais. Gente, esse aqui é muito usado, tá? Muito usado mesmo, gente, no nosso cultivo, ó. Isso aqui é um substrato ótimo, gente. Ele dá uma firmeza para as plantas, tá? E não retém umidade e ajuda bastante no enraizamento, tá bom? Olha, gente, essa aqui é a minha primeiro amor, que está sendo cultivado num vasinho de barro, mas veja bem o substrato. Gente, eu piquei os tronquinhos de café, tudo em pedacinhos assim, ó, pequeno, tá, gente? Para transformar num substrato. Foi um teste que eu fiz e deu super certo. Eu vivo fazendo teste de cultivo, tá? Para ver o que eu consigo, qual sucesso que eu consigo ter e qual que eu posso usar no meu cultivo da minha região, entendeu? E ela deu super bem, tá? Ela está com carvão e tronquinho de café por cima, gente. É o esfagno que eu uso em quase todas as minhas orquídeas por cima, para mim colocar o adubo, para mim dar um pouco de umidade para essa planta, já que eu uso, né, todo esse substrato inerte em todas as plantas. Então, eu preciso estar colocando o esfagno por cima. Tá bom, meninas? Mas eu vou estar fazendo um replante aqui somente para demonstrar. Primeiro replante da série Dicas de Cultivo para Iniciante. Nós vamos plantar numa bolacha, tá, gente? E daí, na bolacha e no tronquinho, tá? Só para mim estar mostrando para vocês como que a gente faz para segurar, para firmar. E vamos conversando e replantando, tá, gente? Primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma orquídea da floricultura ou uma muda que eu ganho, tá? Primeira coisa que eu faço, gente, eu coloco ela aqui de molho. Para 1 litro de água, eu coloco 2 a 3 colheres de água oxigenada, tá? Para desinfetar essa planta, para induzir esse enraizamento, tá? Essa aqui ela já tá de molho faz um bom tempo, tá? Agora eu vou estar tirando esse substrato dela aqui para vocês verem. Assim que a planta chegar, gente, ela precisa ser replantada, tá?
nós precisamos remover todo esse substrato velho, tá? Descartar ele. Ó, vai apertando o vasinho, vai tirando, tá? Eu não sei como que essa planta está. Olha que substrato, gente. Agora fala pra mim se tem condição de deixar a planta numa paçoca dessa. Não, ela não vai sobreviver, gente. Simplesmente isso. Tem que ser replantado urgente. Olha, gente. Olha a situação, tá? Aí, onde que causa a podridão na orquídea, tá? Pessoal, eu vou ter que ir lá na torneira para lavar essa orquídea. Eu já venho aqui mostrar pra vocês. Olha, prontinho. Já removi todo aquele substrato, tá? Olha aí, ó. Ficou limpinho aqui. Algumas coisas vão ficar. Eu não uso nada mais aqui nessa bolacha, tá bom? No momento eu estou sem o esfagno, então eu vou plantar somente assim. Gente, ó, quando for plantar numa bolacha, meninas, tá vendo essa brotação aqui? É a parte que você vai encostar na bolacha. Essa aqui é a parte traseira da planta, essa é a frente. Então, eu vou plantar essa frente aqui pra bolacha, por quê? Porque a frente é que está vindo o enraizamento. Na bolacha, ó, eu fiz vários furos, tá vendo? Vocês podem amarrar, ó, pode usar o enforca-gato, tá vendo aqui, ó? Eu gosto dos enforca-gato pra usar nos tronquinhos. Na bolacha, eu uso esse araminho de cerca, tá, gente? Eu gosto que ele me dá um pouquinho mais de firmeza. Eu vou colocar essa menina aqui, uma posição que ela ande pra lá, tá? Vou colocar ela aqui embaixo na bolacha, ó, pra ela vai subir, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? E aqui eu vou dar esse espaço todinho aí pra cima pra ela subir. Mas, vamos bater esses araminhos aqui com cuidado nas raízes, tá? Vocês podem bater nas raízes. Essas raízes, algumas vai bifurcar, outras não, né? Algumas morrem. Eu vou estar mostrando pra vocês o replante que foi feito da purpurata, que eu recebi no mês das mães, que eu ganhei da minha filha no mês das mães, pra vocês verem que coisa mais linda. Foi feito dessa forma o replante, tá, gente? Vou mostrar pra vocês agorinha. Então, ó, pra vocês verem que não tem muito segredo com orquídea, tá? Tenho a madeira pra elas, tá? Isso é o suficiente. Gente, olha, super firme, olha, super firme a orquídea, não precisa nada mais que isso. Agora o que acontece? Eu vou colocar o adubo de liberação lenta aqui na tampinha, gente. Vocês vão lá na minha playlist de adubação, vocês vão ver direitinho a adubação que eu uso, como eu faço, tá bom, gente? Olha aí que coisa mais linda que ficou esse replante. Quero mostrar pra vocês aqui a purpurata. Ó, foi mês de maio, né? Foi mês de maio que nós fizemos esse replante junto, né? Dá uma olhada aqui, ó. Tá com uma frente aqui. Eu plantei ela deitada, achando que ela só vinha frente pra cá, né? Uma frente aqui. Mas ela me contrariou. E eu fiquei muito feliz que ela me contrariou. Ela veio uma frente aqui. Então, ela tá com duas frentes, gente. E olha esse enraizamento. Olha isso. Perfeita, gente. Ela tá muito linda mesmo. Olha, pessoal. Agora, ó, já arranquei a casquinha. Nós vamos plantar este oncídio aqui nesse tronquinho, tá? Que depois eu vou estar usando esse tronquinho para acoplar em um outro replante. Vocês vão ver quando eu fizer o outro replante. Ó, só que ele tá com esse monte de raiz aqui, ó, que não tem necessidade. Com o alicate já esterilizado, gente, esterilizar na chama do fogão ou no maçarico. Não pode ser no isqueiro, tá? No isqueiro não adianta, tá bom? Sempre que for usar, esterilizar. Antes de eu vir fazer replante, eu sempre esterilizo. Nós vamos pegar... Esse é um oncídio, orquídea de raízes finas, tá? Orquídeas de raízes finas, preferência, gente, colocar sempre em tronquinho, tá bom? Ó, o enforca-gato, agora você vai passar em volta aqui da raizinha, tá? Não tem muito segredo, essa aqui é uma das mais fáceis de replantar, né? Porque, ó, você pode, viu? Firmou? Pronto, se você tiver um esfagno, coloca um esfagno. A adubação normal, que ela tá vindo um brotinho aqui, tá vendo aqui, ó, que ela já vai grudar, tá? A rega de tronquinho, gente, dependendo da região, tem que ser 2 vezes por dia, porque aqui eu faço 2 vezes por dia nos tronquinhos e nas bandas, certo? Pessoal, eu espero que eu ajudei um pouquinho. Eu quero muito que vocês deixem pra mim as suas dúvidas aí, tá? Pra mim tá seguindo esses capítulos de dicas de cultivo para iniciante. Digamos que eu vou colocar esse vídeo como número 1, tá? E os próximos, conforme vocês for me perguntando, a gente vai fazendo os vídeos, vai sanando as dúvidas, certo? Mas olha que gracinha que ficou esses 2 replantes, tá? Eu só fiz mesmo pra vocês verem, tá? Eu separei essas orquídeas pra fazer pra vocês verem. Os próximos vamos fazer em vaso, vamos fazer em hidroponia.
eu quero muito estar ajudando vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo.